Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o mais conhecido como Piloto, Celo o Primo, integrante da facção Comando Vermelho e chefiou o tráfico no Mandela 1, 2 e 3. Não sabemos como foi o início do Piloto no mundo do tráfico, mas antes de se tornar um dos chefes do Comando Vermelho nas ruas, o traficante era assaltante de automóveis e tinha uma quadrilha que aterroriza as regiões de Inhaúma, Benfica, Ramos e Pilares. Ele foi preso em março de 1998, onde cumpriu pena na penitenciária Dr. Serrano Neves, mas em 2007 foi concedido na Justiça o direito de cumprir a pena no regime semiaberto, mas depois de 6 dias ele não retornou mais para a cadeia. Desde então é foragido e possui mais de 20 mandados de prisão. Indicado pela facção, o Piloto se tornou gerente-geral nas favelas do Mandela 1, 2 e 3, onde sempre andava com seguranças fortemente armados. Começou a cair seu nome na mídia, depois que descobriram que ele estava envolvido em um esquema de vendas de casas do PAC, onde o traficante tomava os imóveis e reformava de acordo com o seu luxo e depois revendia os apartamentos. A grande maioria dos compradores eram os traficantes da sua quadrilha do Mandela, Manguinhos e do Jacarezinho. Em junho de 2010 o Piloto foi rastreado em uma escuta, onde estava comprando munições para diversos fuzis, que no final negociou a entrega no Mandela II. A partir desta escuta a polícia identificou que o Piloto estava de frente no Mandela, gerenciando as bocas de fumo para o traficante Benemário, que se encontrava preso na época. No mesmo ano de 2010, Piloto promoveu um arrastão cinematográfico na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. e nas saídas 5 e 8 da linha amarela, onde roubou vários veículos em apenas 2 minutos, de acordo com os depoimentos das vítimas, que disseram que foi tudo muito rápido. O baile do Mandela era considerado como um dos melhores bailes funk do Rio de Janeiro. Era frequentado por muitos cantores famosos e algumas celebridades, até pessoas de outras favelas que não era do Comando Vermelho frequentavam o baile, contudo financiado pelo Marcelo Piloto e sua quadrilha do Mandela. Em 2012 o Marcelo Piloto participou de uma vaquinha milionária na facção, cerca de 1,5 milhões de reais foi arrecadados para pagar o resgate do traficante Eduardo Herculano da Silva, o Avião. Na ocasião, ele tinha sido sequestrado no Complexo da Maré por homens que se identificaram como policiais militares. Como o Avião era querido pelo Marcelinho Niterói, morto, todos os chefes foram acionados para juntar o dinheiro do resgate, e a quantia foi juntada pelo Marcelo Piloto do Mandela, Churrasquinho do Manguinhos e do Alvarenga do Parque União, entre outros chefes do CV. Mesmo sendo um chefe do Comando Vermelho, a mídia não dava muita bola para o Marcelo Piloto, mas ele conseguiu seus minutos de fama quando participou do resgate cinematográfico do traficante Diego Souza Feitosa, o DG. DG era gerente da favela de Manguinhos e foi levado para 25º DP, mas em poucas horas os chefes do Mandela e Manguinhos formaram um bonde de traficantes e foram ao resgate. Entraram na delegacia fortemente armados, tiraram o DG da cela e não deram um tiro sequer nos policiais. Mas as testemunhas conseguiram identificar o Marcelo Piloto no meio do grupo de traficantes. Depois dessa cena a caça começou. Depois de muita pressão da mídia depois do resgate do DG, as autoridades decidiram colocar uma UPP em Manguinhos, Mandela e Jacarezinho, e acabar de vez com os roubos e a cracolândia da região. Para evitar a ocupação o Piloto até se sujeitou a dar uma entrevista para uma ONG contra o crack, mostrando um pouco de incoerência, pois o Mandela faturava alto com a venda da droga. Por ordem do Piloto, o Mandela cessou as vendas do crack, mas a não venda do crack começou a doer no bolso da facção, e o comércio desta droga voltou a girar normalmente no Mandela. Como todas as ocupações do Rio de Janeiro, Mandela não foi diferente. A polícia avisou antes que iria ter ocupação, ocuparam e hastearam a bandeira do Brasil e colocaram o selo de favela ocupada, em um dia apenas. Para não ser capturado pelos policiais da UPP, o Piloto fugiu para as comunidades do Comando Vermelho no Complexo da Maré. Denúncias chegaram a apontar que ele teria se deslocado para o Antares na Zona Oeste, mas nada foi confirmado. Depois de muitas brigas internas que estavam acontecendo na Nova Holanda entre os traficantes do Mandela e do Jacarezinho, o DG, gerente de Manguinhos, acabou morrendo numa operação do BOP, no qual arrancaram a sua cabeça com um tiro de fuzil. Os traficantes do Mandela e de Manguinhos acusaram os comparsas da Nova Holanda por terem dado o esconderijo do DG. Com isso muitos traficantes saíram da Maré e buscou abrigo fora do Rio de Janeiro, nas cidades de Niterói, São Gonçalo e na região dos Lagos,
e o piloto foi junto. Atualmente dizem que o Marcelo piloto abandonou a gerência do Mandela e começou a atuar como matuto, ou seja, viajando para fora do país para trazer as drogas e abastecer as comunidades do Comando Vermelho. Os jornais apontam que o piloto estaria escondido no Paraguai, onde existem muitas plantações de maconha e um comércio fácil e livre de armas pesadas. Ao ser preso, o traficante Marcelo Piloto chamou atenção pelo visual bem diferente daquele que tinha antes de fugir do Brasil, há 5 anos. O bandido ganhou alguns quilos e deixou o cabelo crescer. Mas não foi só isso. O criminoso retirou um sinal que tinha no lado direito do rosto e ajudava em sua identificação. No local, Piloto está com uma mancha branca. Marcelo Piloto estava foragido desde 2007 e foi preso na cidade de Encarnación, no Paraguai. Ele fugiu para o país vizinho no fim de 2012, após a ocupação do complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio, de onde era chefe do tráfico. Desde então, usava uma identidade falsa e mudava de endereço a cada 6 meses para despistar as polícias paraguaia e brasileira. O bandido foi capturado numa casa num bairro onde vivem 1.500 famílias removidas pela construção da hidrelétrica de Aciretá, no Rio Paraná, que divide Paraguai e Argentina. Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas, Senado, do Paraguai, Piloto alugou o imóvel há 6 meses. A casa fica na localidade de Arroio Porã, na cidade de Encarnación, a 365 quilômetros da capital do país, Assunção. A Polícia Federal também deteve, na residência, 3 brasileiras que estavam com o piloto. Uma delas estava dormindo com o traficante no momento em que os agentes chegaram. Outra, identificada como Raquel de Souza Moraes, tem mandado de prisão, no Brasil, por associação para o tráfico. As 3 saíram do Rio de Janeiro para Foz de Iguaçu de ônibus e chegaram em Encarnación de táxi. Ao todo, percorreram mais de 1.800 quilômetros. No imóvel, de 3 quartos, os agentes apreenderam 2 pistolas, carregadores e $10 mil, além de 3 documentos com o nome que Piloto usava no Paraguai, Marcos Lopes Correia. A prisão foi resultado de uma ação da Secretaria de Segurança do Rio, da Polícia Federal Brasileira, da Secretaria Nacional Antidrogas, Senado, do Paraguai, da Polícia Nacional Paraguaia e da Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos. Lídia Mesa Burgos visitava Marcelo Piloto pela 2ª vez, segundo a polícia. Por volta de 13h50, o guarda que fazia ronda no pavilhão da prisão ouviu gritos vindos da cela de Piloto, e ao verificar, encontrou a mulher caída no chão, ensanguentada. Ela foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. De acordo com o promotor, Marcelo Piloto teria matado a jovem utilizando uma faca de mesa. O corpo de Lídia está sendo submetido à autópsia. Informações preliminares dão conta de que teriam sido 16 golpes. De acordo com a decisão que determinou a extradição de Marcelo Piloto, ele só poderia ser entregue às autoridades brasileiras depois da conclusão de 2 processos abertos no país vizinho, um por homicídio e outro por produção de documentos falsos e violação da lei de armas. Na audiência, Piloto manifestou recusa à juíza e ao promotor do caso, segundo o MP paraguaio, na tentativa de prolongar a burocracia e adiar sua extradição. Segundo Volpe, que está no caso, a apelação de Piloto para que não seja extraditado está em 2ª instância e deve ser julgada em cerca de 15 dias, porém, se comprovada a culpa dele na morte da jovem, sua permanência no Paraguai ainda será analisada pela Justiça. Nesta semana, a sócia do advogado de Marcelo Piloto, Laura Casuso, foi executada em Pedro Juan Cabaleiro. Ela defendia outro narcotraficante brasileiro, Jarvis Pavão, e chegou a atuar em processos de Piloto, em parceria com Jorge Prieto, segundo o promotor do MP paraguaio. Se inscreva e deixe seu like, e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo? Clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui.